A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o presbítero Paulo aqui da Assembleia de Deus em Balsas e nós estamos começando mais um programa de Olho na Lição, especialmente para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus em Balsas, chegando ao final do nosso terceiro trimestre com a lição, a 13ª lição com o título Renovação da Esperança. Meus queridos irmãos, essa lição, a 13ª lição, é para fortalecimento da nossa fé. É uma síntese do trimestre e ela vai se desenvolver a partir de um fato histórico e inquestionável, que é a ressurreição de Jesus. E é interessante você observar que, além de enfatizar o texto áureo, ali a verdade prática, você também observe a palavra-chave, que é esperança. Observe o significado dessa palavra na língua portuguesa, elpis, né? Deriva desse termo grego, elpis, e significa expectativa favorável, confiante. Como diz o Salmos 33, versículo 21 e 22, é uma sólida confiança em Deus. Resumindo, essa palavra é uma sólida confiança em Deus. É a certeza que Ele virá. Em Hebreus 10, 36 e 37, o escritor nos diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E nós vivemos através dessa promessa, dessa esperança. Porque o 37 diz: porque há ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos trabalhar essa lição a partir dessa palavra-chave e a partir de 3 verbos. O verbo analisar, o verbo reconhecer e o verbo fortalecer, que está ali resumindo as 3 partes da lição. Analisar a aparição de Jesus, a primeira parte. Depois você vai ver o registro da aparição de Jesus e as preciosas lições na parte primeira. Eu queria destacar, para você não deixar de enfatizar sobre essas preciosas lições do aparecimento de Jesus em meio aos apóstolos. Lembrando que nesse contexto, é importante você ressaltar isso também para a sua turma, que o contexto em que os discípulos estavam vivendo, eles estavam ali com medo, eles estavam trancados, eles estavam apavorados, eles estavam de portas cerradas, como diz a Bíblia. Lembrando que os judeus estavam ali à procura deles, eles estavam com medo porque o principal líder daquele novo movimento, eles estavam procurando aqueles apóstolos. Os apóstolos também estavam com medo. Então era esse o contexto, estavam de portas cerradas. E diante desse contexto, vai se desenvolver essa lição. Meus queridos, também na segunda parte, o verbo reconhecer. Reconhecer a aparição de Jesus, esperança plena e alegria. Como eu falei, o contexto que eles estavam ali, eles estavam apreensivos, tristes, estavam com medo. Mas quando Jesus chegou, a Bíblia diz que os apóstolos se alegraram. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que acontece com cada crente. E é isso que você deve enfatizar na sua turma, para que o crente saiba reconhecer que quando Jesus está no contexto, a alegria também aparece. A alegria também vai estar em meio àqueles que estão com Jesus. É isso que Jesus faz. Ele transforma o medo em alegria, a apreensão em exultação. E foi isso que aconteceu naquele contexto. E nós devemos reconhecer isso. E o último verbo que eu queria destacar era o verbo fortalecer. Fortalecer a aparição de Jesus faz ter a nossa convicção ser fortalecida. Então, quem tem um encontro com Jesus não tem mais dúvida. É isso que nós devemos enfatizar. Quem encontra-se com o Mestre não tem mais dúvida, não tem como ter dúvida, as dúvidas são dissipadas. A esperança é fortalecida. Louvado seja o nome do Senhor. Também queria que você observasse 1 Coríntios, capítulo 15,
E o versículo 14, que Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A morte de Jesus e a sua ressurreição é um fato inquestionável. Depois eu vou até sugerir aqui no final dessa lição para que você venha fazer uma dinâmica sobre isso. Mas isso é o pilar central da nossa fé, a ressurreição de Jesus e a esperança de que nós seremos ressuscitados, se assim ele não voltar na nossa geração, assim como ele ressuscitou. Que nós seremos transformados, louvado seja o nome do Senhor. Então a morte e a ressurreição de Cristo é a base da fé cristã, a esperança de salvação, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, eu queria sugerir uma dinâmica. Faça um grupo de 3 ou 4, um grupo com 3 ou 4 grupos na sua sala e leve essas palavras. Primeira palavra, testemunho bíblico. Segunda palavra, transformação dos discípulos. Terceira palavra, o túmulo vazio. Quarta palavra, o cumprimento das profecias e a aparição após a ressurreição. Esses fatos são inquestionáveis. E que cada grupo desse, eles venham encontrar na Bíblia relatos, fatos que comprovem isso aqui. Testemunho bíblico, a transformação dos discípulos quando Jesus aparece, o túmulo vazio. Várias testemunhas oculares viram, descreveram e falaram sobre o túmulo vazio. O cumprimento das profecias. A ressurreição de Cristo cumpre profecias. Que esse grupo encontre onde está. E a aparição após a ressurreição. Em corpo glorioso. Algumas mulheres viram Jesus. Os discípulos viram Jesus. Ele esteve por mais de 40 dias aqui após a ressurreição. E esse fato é a nossa esperança, é o que nos move, é o que faz o crente entender que ele é salvo em Cristo Jesus. E essa mensagem, ela deve ser a mensagem desse trimestre, que sintetiza aqui na 13ª lição. Nós temos uma esperança viva, a esperança de ir morar no céu, de termos nosso corpo transformado, de sermos ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou. Que Deus continue te abençoando. Já vem aí o próximo trimestre, a igreja em Jerusalém, a temática central, vai ser uma bênção. Continue, não deixe seus alunos para trás, atualize sua caderneta, vá atrás, mande uma mensagem, faça com que esse aluno esteja alegre em participar da EBD, não deixe ninguém para trás. É uma bênção a Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos, onde aplicamos a palavra do Senhor em nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima aula. E lembrando sempre que aqui nós estamos sempre de olho na lição.